Deu? Bom dia a todos, bom dia também que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos. Para iniciarmos, eu vou dar nossos recadinhos, tá? Que a gente lembra que o atendimento fraterno começa sempre 20 minutos antes das palestras. Então, quem quiser estar conversando, é só chegar um pouquinho antes, né, para aguardar o plantonista do dia e conversa direitinho para depois poder aproveitar a palestra também. Que a gente lembra também que é muito importante que para o tratamento à distância, através de familiares ou amigos, tem que passar nesse plantão, tá? Porque só será ministrado o passe através desse cartãozinho do plantão, tá bom? Bom, a gente lembra que a palestra e passes acontece todos os dias, com exceção às sextas-feiras, né, que não temos trabalho ao público, né? No domingo acontece sempre às 10 horas, com a palestra, passe e também com a evangelização infantil. À tarde, nós temos as quartas-feiras, que é às 14 horas, e no sábado, às 15, tá? Aí o trabalho à noite é de segunda e quinta, às 20 horas e 5 minutos, e nas terças-feiras também. A gente lembra que tem o curso preparatório, que acontece de quarta-feira às 20 horas. Então, quem tiver interesse em estar participando do curso, é só estar conversando com os nossos trabalhadores, tá? Com relação ao nosso trabalho, a gente tem assistência social, que todo sábado do mês, a partir das 9 horas, tem entrega de 90 cestas básicas. Aí, todo sábado também, às 16h45, acontece, né, a entrega dos lanches para os moradores de rua. Aí, quem quiser estar também somando, né, com a gente aí participando desse trabalho, é só estar chegando no horário para estar colaborando um pouquinho mais. Para que a gente possa estar dando continuidade nesses trabalhos, principalmente, né, a entrega das cestas básicas, que vem crescendo cada vez mais, né, o número de famílias cadastradas. A gente desde já agradece quem muito vem colaborando conosco, e quem puder também é sempre muito bem-vindo, né? E todo mês a gente tem sempre uma prioridade, que são itens que sempre acabam antes, né? Para agora a gente precisa de arroz, óleo, feijão, açúcar, farinhas e fubá. A gente lembra que todo item que compõe uma cesta básica é muito bem-vindo, tá? Então é só um lembrete que esses aqui são de prioridade maior nesse momento. Porque afinal de contas, né, são 700 quilos de alimento por mês, então cada quilo que nos chega já é uma grande ajuda, tá? Então, pelas nossas famílias e crianças, desde já, nosso muito obrigado. O último recadinho é com relação às nossas sacolinhas do Natal, tá? Já está conosco, só que esse ano tem um diferencial, não vão ser sacolinhas com roupas, tá? Sapatos, é só um brinquedo, tá? Então, a gente pede que quem puder estar pegando o papelzinho, depois colocar o nome, o telefone direitinho para se identificar, e a gente pede só que quem puder fazer, assim, que seja um brinquedinho mais elaborado, um pouquinho, de uma qualidade um pouquinho maior, tá? Porque vai ser só isso aí que a gente vai estar entregando para as crianças esse ano. Então, quem puder, a gente já está com os papeizinhos, quem puder no final da palestra está pegando, a gente já agradece. Tá bom? De momento são esses os recados. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos fechando nossos olhos. Já sintonizados com a paz desse ambiente. Vamos mantendo nossos sentimentos, os nossos pensamentos em harmonia. E assim, agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida. Gratidão, Senhor, por mais esse dia. Que ele seja de muita paz e harmonia. Que estejamos sempre envolvidos na Tua luz e no Teu amor. Que aqui hoje, mais uma vez reunidos, possamos, através dessa palestra, receber mais ensinamentos que nos auxiliem na nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Raquel conversará conosco sobre para não perder a humanidade, né? Por favor, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos acompanham via internet também. E hoje nós vamos conversar. Eu espero que nós possamos conversar mesmo, porque minha voz não está ajudando muito. Então, vou compartilhar com vocês bastante esse tema. Sobre um texto da redação do programa Momento Espírita. Para não perder a humanidade. Esse texto, ele nos traz uma reflexão onde nós, às vezes, nos equivocamos, nós nos perdemos até, que é aquela questão de aonde isto é comum, aonde é normal. Qual é a diferença entre o comum e o normal? Nós confundimos, e bastante. O nosso aprendizado dentro dessa definição e seleção,
é justamente uma meditação e um raciocínio muito intenso, para que nós possamos saber até como agir. É muito interessante isso. É lógico que o progresso, ele é evidente dentro da natureza, mas nem sempre ele é evidente dentro daquilo que nós conceituamos. Então, hoje, nós vemos, por exemplo, o nosso país, o nosso mundo, como está. Nós, às vezes, achamos que andou para trás, retrocedeu. É muito comum nós ouvirmos aquela questão, aquela frase. Mas antes não era assim. As coisas pioraram bastante. Antes era tudo melhor. Isso não existe. Nada retrocede. Tudo caminha para frente. O que nós temos é que saber enxergar esse progresso. Algo muito que se manifesta muito, que é muito evidente, que nós não damos vazão para pensar, é o avanço tecnológico. Com a tecnologia que nos trouxe o quê? A informatização. Que nos trouxe o quê? A globalização. Nós passamos a ter notícias e informações do planeta inteiro em tempo real. Antes isso acontecia? Não. Então nós desconhecíamos, nós ignorávamos, por não chegar até nós a informação, do que acontecia mundo afora. Então a nossa visão, ela ficou como que reprimida dentro de uma latinha. Ela se engessou na questão de nós analisarmos só o que nós víamos, o que nós ouvíamos. E isso não é real. Isso não é. Né? Aí por aí nós vamos chegar a que conclusão? Muita coisa aconteceu sem que chegasse ao nosso conhecimento. E coisas bárbaras, absurdas, que hoje, com o que nós temos de informação, nós já nos rebelamos, nós rejeitamos. Imagine há tempos atrás. Mas nós temos que levar isso em conta em relação ao progresso. Não é? Então, basta ver, eu costumo até dar muito esse exemplo, porque eu acho um exemplo assim, que cala fundo a todos nós. No século XIX, nós tínhamos escravidão. Era crime? Não. Era normal. Era cultura. Não é? Era normal? Não, era comum. Não é normal. Escravidão não é normal, é comum. Mas era como que um hábito. Quem não tinha escravos não agia dentro do que era comum na época. Né? Estava fora dos padrões. Independente de tratá-los bem ou mal, era fora dos padrões. A escravidão era algo comum. Hoje é crime. Isso já é um progresso. Isso é um progresso. Né? Existe, mas não de forma pública. Se existe, é crime. E um crime que tem que ser pago de forma bastante intensa. Não é? Isso é um progresso. Então, quando nós vemos aí esse excesso de informações chegar até nós, o que devemos fazer? Principalmente com aquelas informações que nos colocam no negativo. E é a maioria. Porque o que engloba, o que na verdade nos envolve em relação às informações que nós recebemos? Quando nós ouvimos noticiários, abrimos a internet para ficarmos a par dos acontecimentos, ou então até em rodas de conversa, quais são os assuntos? Corrupção, crimes, violência, a fome, a guerra. Interessante como isso da mídia, né? É normal? Não, é comum. Isso não é normal. Normal
seria se nos envolvêssemos por tudo aquilo que é positivo. Isso é normal. Por quê? Porque nós, como espíritos, trazemos em nossa essência tudo aquilo que é bom. Isso é normal. Isso é natural. Deixarmos que se manifeste esse lado bom que nós temos. Ai, mas aquela criatura só faz o mal. Olha como que ela é. Bom, já estamos fazendo errado. Apontando o que a criatura faz de mal. Não é? Nós não nos preocupamos com o que nós temos de bom para manifestar. Mas sim nos preocupamos com o mal que o outro faz. E isso cria energeticamente um ambiente onde nós vamos nos contagiando. Então, com o passar do tempo, o que acontece? Nós somos atraídos, ou nós nos deixamos atrair por aquelas rodinhas de comentários negativos. É ali que está a conversa boa, né? O que será que eles estão falando aí? Aí nós chegamos e fazemos o quê? Acrescentamos um ponto naquele comentário tão infeliz. Tão infeliz. Ah, mas por que fulano faz isso e aquilo? Não, você não viu nada. Você precisa ver o que ele fez ontem. Então, e assim vai. É normal? Não. Infelizmente, é comum. Mas o que temos nós como indivíduos, cada um de nós, dentro do nosso eu, individualidade, o que nós temos a ver com aquilo? Nada. Nada. Nós somente fazemos o quê? Acrescentamos, alimentamos aquilo que não deveríamos fazer. É difícil, não é? Nós sabemos o quanto é difícil mantermos um comportamento diferenciado dentro de tudo aquilo que comumente nos rodeia. Dá até a impressão, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, dá até a impressão que nós somos os diferentes. Dá até uma impressão de prepotência, arrogância, pretensão, não é? Dá a impressão de que quando nós saímos fora daquela roda, pensam de nós ou falam de nós. Nossa, quem ela pensa que é, né? Para pensar desse jeito ou falar desse jeito. Com esse ar de superioridade. Então, nas mais das vezes, nós nem falamos, mas simplesmente nos afastamos. Ou não colaboramos, nós não precisamos alimentar esse tipo de situação. Não é? Não precisa falar nada. Não, mas vamos vibrar positivamente. É uma luta interna muito grande, porque, infelizmente, um pouco desse contágio nós temos. É difícil. É muito difícil. Mas qual é a nossa atitude? Ou deveria ser, né, a atitude de nos preservarmos de tudo isso, para que não percamos a nossa humanidade, o senso humano, o senso empático. Gente, empatia é um exercício muito bom de ser feito. A empatia cai no não faça ao outro aquilo que não quereis que vos façam. Se nós tivermos em mente essa frase e fizermos dela a nossa atitude, nós vamos entender perfeitamente o lugar do outro e muitas vezes nós não vamos querer estar nesse lugar. E nós vamos começar a agir com a nossa verdadeira essência. A compaixão, isso mesmo, Djalma, a compaixão. Nós vamos agir com a nossa verdadeira essência, que é amar ao outro. Ih, mas estamos longe disso. Sim, mas tem que ter um começo. Tem que ter um começo. Não é? Nós já podemos não ajudar a crucificar o outro. Isso a gente já pode fazer. Ai, mas será? Mas todo crime, toda corrupção, toda violência tem uma explicação? Tem. Tem. Ah, mas aí nós vamos entrar numa filosofia, né? Vamos entrar lá na lei de causa e efeito, ação e reação. Será que é só isso? Será que nós temos que ser assim,
subitamente teóricos para poder entender o lado do outro? Não. Basta nós nos colocarmos no lugar dele. Vamos nos colocar no lugar daquele que está sendo malhado, crucificado. Qual será o grau de vibrações que ele estará recebendo? Vai ajudar em alguma coisa? Não. Nós vemos lá a manchete do crime, nós vemos a notícia da violência acontecida nos mínimos detalhes, porque às vezes nós fazemos questão. Mas como é que foi mesmo? E o que aconteceu? Nossa, e aquela parte, e aquela hora? É necessário tudo isso? Não, né? Não é necessário. Não é. Ouvimos a informação, nós não precisamos saber os detalhes. A informação nos basta para que possamos não continuar a alimentar aquilo que a vítima ali no caso, que nós às vezes chamamos, né, de o culpado, mas na maior das vezes ele é a vítima. Por quê? Dentro da visão cristã espiritual, ele é a vítima. É vítima por quê? Porque não conhece, desconhece as verdadeiras leis divinas na qual deveria estar pautado. Não tem a força, nem os elementos, nem as ferramentas suficientes para agir dentro da lei. Trazemos em nós, não só aquele que apontamos como criminoso, como violento, trazemos em nós tendências e inclinações das mais desfavoráveis. Onde que está o mérito? Na luta para que esse algo desfavorável em nós não venha à tona. Porque se vier, seria uma catástrofe 100%, geral. Nós não somos perfeitos. Nós não somos. O próprio Chico Xavier nos dá a receitinha do gole d'água, mantenha a água na boca antes de falar qualquer coisa. Quer dizer, o próprio Chico tinha que fazer esse exercício. Né? O Chico que nós idolatramos tanto como a perfeição mais perto de nós, uma das mais perto de nós. Imaginemos nós, que por qualquer coisa, né? Tudo bem, mas por onde eu vou começar? Sem agir. Mas e a palavra? A palavra é pior que a ação. Não precisa nem agir. Mas sabe aquele comentário infeliz, tipo Pôncio Pilatos, estou lavando as mãos, tu já disse. Exatamente. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Hitler também não fez. Tá? Mas a palavra, ela fere. A palavra destrói. Como já dizem os nossos irmãos muçulmanos, a palavra, uma vez dentro da boca, você a domina. Uma vez proferida, você é dominado por ela. Porque não tem volta. Não tem volta. Falou, está falado. Né? Então, vamos começar nesse exercício de não falar, não agir. Ai, mas me dá uma agonia, Raquel, dá aquele negócio assim. Eu preciso falar. Porque eu sou aquela pessoa sincera, eu tenho que falar. Até sinceridade tem a hora e o momento exato para ser executado, vamos dizer assim, né? A execução, o comportamento sincero, ele tem o seu momento. Pedro, apóstolo Pedro, dentro da sua impulsividade, chegou a deter Paulo, que era totalmente racional, era totalmente cabeça, de cometer um ato impulsivo e pôr o cristianismo a perder. Por quê? Tá certo? Não, mas eu preciso fazer e acontecer. Calma. Calma que tem um momento. Porque se você for lá agora, enfrentar os fariseus, lá no templo, sabe o que vai acontecer? A casa do caminho vai acabar. Então, nós não vamos ter mais quem sustente a nossa casa, nós não teremos mais a oportunidade de agirmos com o exemplo que o mestre nos deixou. Você vai colocar tudo a perder, Paulo.
Paulo pegou, foi embora, né? Voltou para a Grécia quietinho, esperando o momento certo. Será que aquilo não deixou ele aflito? Deixou, claro. Mas com o passar do tempo, ele viu que foi a solução ideal. Vemos hoje, senão não estaríamos aqui. O cristianismo não estaria onde está. Né? Então, o omitir no momento, no calor dos ânimos, é sensato. Porque nós não sabemos o que nós vamos dizer. Nós não sabemos, nós não temos ainda esse controle verbal que poderá colocar tudo a perder. Então, é a questão da prudência, da sensatez e de cultivarmos em nós, durante esse momento, esse intervalo, a empatia. Né? Porque nada justifica o crime ou algo que esteja incorreto perante as leis divinas. Nada justifica, nada... mas isso é normal. Não. Só que aquele irmão nosso, irmão sim. Mas como eu posso ser irmão daquela criatura? Irmãos, perante Deus, irmãos. Deus não vê essa diferença. Ele só vê que um filho é mais necessitado do que o outro. Que um filho ainda precisa de um ensinamento que o outro já obteve. Essa é a visão divina. Então, essa criatura, ela está nas mãos divinas. Ela vai aprender. Nós não aprendemos? Ou nós nascemos já conhecendo o espiritismo, que é tão novo, né? Perante a nossa eternidade. Não! Gente, foi um galgar aí de muito tempo, para que nós pudéssemos conhecer um pouco, que é o que nós conhecemos, um pouco, para podermos agir tão diferente. Não é? Nós já conseguimos agir diferente. Nós temos que acreditar, porque isso é uma questão de acreditar. Senão nós vamos cair em que questão? No autodesprezo. Vamos deixar a nossa autoestima lá embaixo. Temos que acreditar que somos espíritos com a essência, em nossa essência, nós temos a semente do bem. Nós temos que saber regá-la para que ela possa crescer, germinar, frutificar. Todos nós fomos criados, nós como espíritos, com essa semente do bem. Só que nós soterramos essa semente, né? A partir do momento que o espírito ganha inteligência e pode usar livremente a sua liberdade de pensamento e palavra, pronto. Aí é que tá. Aí é que começam os equívocos, a caminhada acertada, né? Escolher o caminho certo ou errado. Muitos espíritos criados na mesma época têm destinos diferentes. Por quê? Temos livre-arbítrio, gente. Nós podemos escolher o caminho errado ou o certo de cara. E aí nós vamos caminhando. Por isso que nós somos diferentes em muitos aspectos. E é por isso que nós nos complementamos. Por isso que vivemos em sociedade. Porque dentro da sociedade nós trocamos, compartilhamos. Aí nós vemos de tudo. Né? A Terra é um planeta que tem de tudo. Tem de tudo. Que escola maravilhosa. Que escola, hein? E que prova. Para onde eu vou tender? Depende para onde a minha tendência me levar. E a minha tendência, ela tem que estar ali, adaptada ao quê? A moralidade já adquirida. Porque a cada dia nós temos a oportunidade de aprender. De nos moralizarmos. Nós queremos fazer isso? Depende. Convém? Se convém, tudo bem. Se não, não. Não é? Então, infelizmente, nós não temos que achar que tudo aquilo que a mídia nos traz, mas no meu planeta aqui, isso é comum. É comum acontecer. Infelizmente, está comum. Mas não é normal. Vamos voltar para a normalidade?
Vamos voltar? Ah, então nós vamos sair por aí pregando moral, né? Pregando evangelho. Nós vamos ser o quê? O chato, né? Inconveniente. Não. Ainda mais num dia como hoje, né, gente? Pensou? Sair por aí pregando moral. Vamos fazer a nossa parte. Nós somos visados individualmente, tá? Os nossos amigos protetores, Deus nosso Pai nos vê, cada um é cada um. Olha lá dentro daquela panela ali, qual será o tempero diferente? Qual o diferencial que está ali naquela panela? Sejamos esse diferencial. Só que aí precisa ter o quê? Coragem. O que traz a coragem para nós? Aliás, a coragem é baseada em quê? Confiança. Ousadia, mas aquela ousadia positiva é o do confiar. Confio plenamente no que eu estou fazendo. Isso nós adquirimos com convicções. Convicções com bases sérias, assertivas. Saber o que estamos fazendo. Para que nós não percamos o nosso senso de humanidade. E aprendermos a enxergar o outro como ele é, tão normal quanto nós, dentro da essência divina que carregamos, e que cada um tem o seu tempo para aprender. Que assim seja. Alguém quer complementar, fazer alguma pergunta? Não? Todos pensativos? Não? Não mesmo? Tá bom. Tá bom. Ai, tá certo. Será que tem? Corridinha lá. Dá uma corridinha lá, Leonardo? Para sabermos. Gente, uma coisa interessante, não tem, né? Não, obrigada. Que o texto nos traz é que nós, isso é muito importante de falar, nós temos uma escada para subir dentro de tudo isso que nós passamos a achar entre comum e normal. Ele fala assim, no início nós nos chocamos, depois nós nos indignamos, depois nós achamos comum. Por fim, nós achamos normal. Tudo errado. Vamos parar no choque? Nos chocamos. Para tudo agora. Não vamos chegar na normalidade. Não é normal. Não é normal. Nós podemos aceitar que seja comum na condição terrena de hoje. Mas nada fica... A condição moral de cada um, exatamente, não é? É comum. Sejamos indulgentes. Mas como nada para, né? O tempo não para, tudo progride, é uma situação de momento. Mas vamos olhar o passado e vamos enxergar com bastante fé e coragem o futuro. Isso é o que importa. Isso é o que importa. E cada um de nós fazendo a nossa parte. Que Deus nos abençoe, gente. Obrigada. Bom, então nesse momento, né, depois de tanto recebermos nesse ambiente, vamos vibrar. Vibramos pelo nosso país, o envolvendo muita luz, muita paz e harmonia. Vibramos pelos enfermos, que essas vibrações lhes cheguem em forma de medicamento, lhes fortalecendo o corpo e a alma. E vibramos pelos nossos lares, para que essas vibrações em forma de luz, paz, harmonia e amor, ali se façam presentes, envolvendo todos os cômodos e também as pessoas que conosco ali convivem.
E assim, mais uma vez agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos. Que possamos seguir os novos dias com muita saúde, alegria, assimilando os ensinamentos que nos foram passados, para que possamos sempre seguir firmes no propósito do bem, fazendo o nosso melhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.